Olá pessoal, estamos aqui no Papo Fair, este mês, um mês especial, mês de Setembro Amarelo, e a gente está aqui em casa, está no nosso escritório, nossa sala de reunião, nossa sala de podcast, nossa sala de fofoca, nossa sala de entrevista, nossa sala de café. Uma sala. E assim, a gente está em casa, e para casa a gente só convida quem a gente gosta. Então hoje eu tenho a honra de receber Ju Vasilian, minha amiga, minha colega de trabalho no hospital, fora do hospital, nossa parceiraça. Então, Ju, muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceito. A gente está aqui desde cedo já gravando, né? E aí, assim, para a gente começar esse papo férias especial de Setembro Amarelo, quem é Juliana Vasilian? Primeiro, quero agradecer o convite. Quero agradecer a parceria, né, no hospital, no voluntariado, nos cursos, na profissão. Então, com muita gratidão e com muita honra. Quando você fala que é a sua casa, então, para casa a gente só leva pessoas especiais, então eu sinto muito honrada. Então, gratidão. Quem é a Juliana Vasilian? Quem é? Quem é a Ju fora do crachá? Fora de crachá, eu sou filha do Pedro e da Lourdes, esposa do Paulo, mãe da Carol e do Edu. E sou uma apaixonada pelo ser humano. Eu estava ali na sala ao lado e o Fê estava dando uma entrevista para a rádio, posso falar? Para a Rádio Transamérica ao vivo, e ele, acho que as últimas palavras que você trouxe é sobre a esperança, né? Quando você tem esperança. Então, assim, eu tenho muita esperança. E eu acredito muito no ser humano, né? E nessa vida plena, próspera, abundante, feliz que o ser humano pode viver. E a gente está vivendo num momento onde isso parece que se perdeu um pouco. Então, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo ser humano e tenho esperança. E eu acredito no ser humano. Acho que essa é a minha, se eu for resumir, essa sou eu. Eu adoro uma, não sei se é uma frase, mas uma coisa que você muda, que você fez odonto, trabalhou e depois você trocou sorrisos. Como é que é essa história mesmo? A minha primeira formação é odontologia, então eu cuidava de sorrisos físicos, restaurava sorrisos físicos, e isso é muito gratificante. A pessoa que chega lá com um sorriso que nem sorri, muitas vezes, vergonha. por vergonha do sorriso físico, e a restauração de um sorriso físico é muito importante. E aí eu fiz uma transição de carreira e estudei sobre desenvolvimento humano, e eu falo espiritualidade, e hoje eu falo que não restauro mais sorrisos físicos, agora eu restauro os sorrisos da alma. Olha, isso é muito lindo. Isso é muito emblemático, e ainda mais com uma pessoa que realmente 7 horas da manhã, hoje a gente estava cedinho aqui, porque ela fez uma live que ela faz não sei se segunda a sexta. Segunda a sexta, na @Juvasilian, né? E no Instagram e no YouTube também? Não, só no Instagram. Eu tô devendo pro YouTube. Mas 7 horas da manhã essa mulher tá plena lá, toda maquiada, falando, e assim, 500, 600, 1.000 pessoas, né, na época da pandemia, até 4.000 pessoas. No começo, 4.000. Assistindo e meditando, né, às 7 horas da manhã, o que é um ato de heroísmo, mas acho que muito mais de realmente se dedicar ao próximo, né? Porque você faz isso pelas pessoas, né? E as pessoas se sentem bem. Exato. É por elas e por mim. Quando eu sento ali para fazer algo, para fazer a live, eu leio antes. Então eu já vou me trabalhando. E quantas vezes a gente fala para o outro que é para nós, né? E a primeira pessoa a ouvir sou eu, das minhas palavras. Então, assim, é pelo outro, mas também é por mim. Mas você falou hoje na live, né? E eu sempre também falo assim, que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. E quando você doa, né, todas as palavras, todos os ensinamentos, todas, né? Você é muito de verdade, né? Você é walk the talk, né? A gente vê aí várias pessoas que têm um discurso, uma prática bem diferente do discurso. E a gente quer próximo dessas pessoas que realmente, assim, né, nós somos falíveis, nós somos, né, a gente é ser humano, né? Sim, somos imperfeitos, Né? nas nossas, né, somos perfeitos nas nossas imperfeições.
E a gente tem que trazer essa vulnerabilidade. Ninguém é uma super heroína, uma Mulher Maravilha, um Superman. E é interessante que no começo, é porque assim, pode ser até uma ingenuidade, né? Mas como eu sou muito verdadeira, no começo, nesse mundo de autoconhecimento, a gente acha que todo mundo vive, né, o que Aquilo que fala. pratica aquilo que... E quando eu comecei a conhecer pessoas mais profundamente, eu falei, nossa, mas ele fala isso, né, e vive isso. Interessante, né? E aí veio muitas frustrações, levei até para terapia. É mesmo. Aí meu terapeuta falou assim, a doutor Souza querido, ele falou assim, bem-vindo ao mundo. Aí eu falei, sério isso mesmo? Mas cada um no seu momento, cada um com o seu caminho, sem julgamento, cada um no seu caminho, enfim. E voltando sobre o sorriso, eu sempre fui uma pessoa de sorriso fácil, né? Então, assim, o sorriso para mim é muito fácil. Riso frouxo, como a gente diz na besteirologia, né? Na bobologia, né? Exatamente. E é de alma mesmo, né? Então, e o quanto eu vivo esse sorriso de alma e eu quero proporcionar para mais pessoas. E o que você acha que está faltando, né? Falando de Setembro Amarelo, falando de saúde mental, e eu sei que você atua também, não só na pessoa física, mas com pessoas jurídicas também. O que você acha que está faltando para o ser humano para conter essa crescente de problemas de transtornos mentais, essa pressão, né, na sociedade, no trabalho? O que você acha que o ser humano precisa melhorar sempre, mas o que é urgente nessa melhora do ser humano? Eu acredito que é autocompaixão e compaixão. O que é autocompaixão e compaixão? A compaixão é uma ação, né? Independente, é diferente da empatia. A empatia, eu olho a pessoa e eu não sinto. Você pode trazer melhor o termo empatia do que eu, que a neurociência traz uma explicação bem interessante. Mas em empatia eu olho o outro e me ponho no lugar, vamos dizer assim, né? Não consigo me colocar porque eu não vivi aquilo. Então eu só consigo dizer o que eu vivi. Então eu não andei com os sapatos daquela pessoa, né? Enfim. Mas eu sei o que ela está sentindo, se ela tem raiva, eu sei que a minha raiva também é igual, só que por outras razões. A compaixão é uma ação de, sem julgamento, tentar tirar a pessoa de um sofrimento. Então eu ajo de uma forma, ou com uma palavra, ou com incentivo, ou com uma ação mesmo, ou com Ho'oponopono, que eu acredito muito. E a autocompaixão é fazer isso por você. Porque assim, nós estamos num momento onde temos um autocrítico o tempo inteiro buzinando na nossa cabeça, né? No nosso ouvido. Nós somos educados culturalmente a cada vez ser melhor, a viver uma perfeição que não existe. E quanto mais a pessoa busca essa perfeição, o perfeccionismo em tudo, né? Então eu preciso ser perfeita como mãe, como filha, como profissional, como esposa, como cidadã. A gente pode ser melhor, perfeito não existe. E as pessoas estão buscando essa perfeição, esse perfeccionismo muito alto. E aí quanto maior o perfeccionismo, maior o autocrítico. E aí a pessoa entra no julgamento, entra no sofrimento de comparação, de competitividade, de reclamação que você também pode trazer. E aí ela se entender que ela tem que trazer autocompaixão. E é interessante que intuitivamente eu sempre acreditei nisso. E aí quando a USP, né, no Instituto de Psiquiatria, lança um curso de compaixão e autocompaixão, fala, pô, isso não é só uma intuição, é uma verdade, é uma ciência. Então existem terapias baseadas na compaixão e autocompaixão. E quando a pessoa para de se cobrar, não é passar a mão na cabeça também, né? Mas é entrar nesse nível de, tá, o que eu posso fazer para melhorar? Ou sair de um julgamento, sair de uma frustração, trazendo a compaixão. Eu acredito que falta compaixão, porque é muito fácil julgar. É muito fácil julgar.
É sempre mais fácil julgar, né? Julgar, e é interessante que é um julgamento mesmo de juiz, porque a pessoa julga e já dá sentença. E a sentença é muito cruel, é de um lugar muito cruel. Então, assim, é parar de julgar. Voltando no meu terapeuta, Dr. Souza é super sábio, muito sábio. Eu aprendo muito com ele. E ele trouxe, né, que um exercício da compaixão. Então, quando você se vê diante de alguém que é muito diferente de você, ou de comportamento, ou de fisicamente, vou dar um exemplo físico. Eu sou loira e eu olho uma pessoa ali esperando o metrô com cabelo vermelho. Eu pintaria meu cabelo de vermelho? Não, não pintaria. De roxo? Não, não pintaria. E aí, em vez de eu julgar, falando, nossa, que absurdo, uma mulher de cabelo roxo, é entrar nessa compaixão. Assim como eu, essa pessoa está buscando a felicidade do jeito dela. Então, ela busca a felicidade pintando o cabelo de roxo, eu sou loira. Então, entrar nesse exercício de compaixão, nossa, dá um alívio. E é tão bom, porque assim, é o que a gente fala, né? Quando a gente estuda a felicidade, quem não quer ser feliz? Só que cada um busca de uma forma. E a gente não veio aqui para julgar. É lógico que algumas pessoas buscam de uma forma muito diferente moralmente. Mas também a gente não vai julgar. A pessoa busca do jeito dela. E ela vai encontrar o que ela quer. Ela vai encontrar aquilo que ela busca. Provocou, né? Exatamente. É a questão do karma, de karma, né? Exatamente. O universo traz de volta aquilo. Exatamente. Né? É que esse exercício, né, da autocompaixão, né, do próprio autoconhecimento que ele começa, né, você precisa se conhecer, ele é muito profundo, né? Assim, você precisa estar aberto. Quando que você percebeu que você estava aberta para fazer essa transição? Como é que se passa e como que as pessoas percebem de que elas podem ou devem ou querem fazer essa transformação e tocar por dentro? As pessoas falam, né? As pessoas se transformam ou no amor ou na dor. Ou vem uma dor muito grande, uma perda de pessoas, relacionamentos que acabaram, uma demissão. Então, ou a pessoa olha para isso na dor, quando tem uma dor muito grande, ou no próprio amor mesmo. Eu falo que eu sou uma privilegiada, que eu não precisei passar por uma dor muito grande para trazer uma transformação. E uma transformação diária. A minha vida, eu falo que, de novo, eu sou muito privilegiada, meus pais são muito amorosos, sempre foram. Eu não tenho nenhum grande trauma de criança. Tem os meus traumas. Não, sim, claro. Né? Mas tem, não as suas tem... contrariedades, né? Sim, Mas não... sim. As crianças são cruéis com elas próprias, enfim. Mas eu não tenho um trauma grande para trabalhar, enfim. Então, meus pais sempre muito amorosos, meus irmãos, marido. Então, assim, a minha vida é de amor. Então, quando eu falo isso, eu busco a transformação, a minha e das pessoas ao meu redor, através do amor. E é interessante que, quando eu fui estudar religiões, enfim, sempre as pessoas buscam mudar de religião, ou ter uma fé, ou fazer um autoconhecimento através da dor. E eu tinha vergonha, sabia? De falar assim, que eu não tinha dor. Não tô aqui não pela dor, tô aqui por amor. E eu tinha vergonha de falar. Nossa. Sim, porque 99% das pessoas trazem uma grande superação àquela dor. E eu ficava assim, nossa, o que eu vou falar? Né? Enfim. Que aí eu acho que beira o altruísmo, não? Porque aí tem a questão, né? Porque a gente sempre fala sobre empatia, né? Que a gente entende empatia. A empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque a gente não viveu aquilo, né? Eu, como homem, não vivi o que uma mulher vive, né? Questão de segurança, questão de uma série de coisas. Só isso, né? Então eu não consigo falar, eu entendo o que você está passando. Eu reconheço o que você está passando, eu procuro reconhecer o que você está passando, porque eu, quando fico com raiva, por exemplo, eu ajo assim.
E aí depois da empatia vem a compaixão e depois vem o altruísmo, né? Como se fosse uma escadinha, né? Então, nesse caso, eu acho que é mais altruísmo de você, É, né? posso estar caminhando para isso, mas tem muito ainda a Não, que caminhar. sempre tem, Sim, mas é uma escadinha, né? sim. É uma questão. E é aí que a gente entra, né? Quando a gente fala, né? Sobre Setembro Amarelo, sobre toda essa questão, né? De saúde mental, de capacitação de liderança. E a gente vai agora fazer um curso juntos, né? Com relação a todo esse conhecimento, principalmente de amenizar sofrimento, né? Porque quando a gente mede felicidade nas empresas, né, que é o que a gente faz, a grande maioria das pessoas que fazem isso fala assim, ah, não, as empresas têm que ser mais felizes e tal. E a gente parou para pensar assim, se eu tenho 75% de pessoas felizes, teoricamente eu tenho 25% de pessoas infelizes. Sim. Né? E a gente focou, virou, né, simplesmente o holofote para assim, onde está essa desesperança, né? Por que essas pessoas não estão, ao menos satisfatoriamente, confortáveis, não nem felizes, né? Você sabe que eu estava refletindo essa semana também sobre isso, né? Então, assim, a pessoa que não enxerga, pode ser que ela esteja vivendo mesmo numa desesperança, numa infelicidade, mas será que ela também não está enxergando o que ela tem de feliz e de bom? Porque também tem isso. E quantas pessoas a gente conversa e fala que foca no copo meio vazio, em vez de colocar no foco no meio cheio. Então, assim, será mesmo que elas não têm nada para viver de felicidade? Será que elas não têm nada para agradecer? E a neurociência traz o benefício da gratidão. Não é só um achismo, uma modinha, mas é o sentir a gratidão lá do fundo e assim, e começar a reconhecer a gratidão. Quando eu falo assim, eu nunca tive um grande trauma na minha infância, foi tema da minha terapia também. Será que eu não enxergo o que veio de trauma e eu consigo ressignificar rápido? Ou será que eu não tive mesmo? A resposta foi os dois. Os dois, né? Os Com dois, certeza aconteceram né? várias coisas. Então, assim, qual é a importância e o valor que você dá para os fatos e sofrimentos? Eu aprendi com uma mestra indiana que ela trouxe claramente. O fato em si, o problema em si, é diferente da dor e do sofrimento. Só que a gente tem o fato, a gente já coloca para dentro, já transforma isso numa emoção, já transforma isso num sofrimento e entra nesse sofrimento mais difícil de sair. E muito mais difícil de resolver o problema que iniciou isso. Isso. Então ela fala, o problema é uma coisa, o fato é uma coisa, o sofrimento é outra. E quando você começa a distinguir isso, separar isso, fala assim, tá, o que está acontecendo na minha vida? O fato é esse. Como eu posso resolver sem entrar na emoção? É isso, né? A gente fala muito sobre emoção e sentimento, que a diferença é essa, né? A emoção, ela vem. Sim. Ela é inata, assim, Não a tem emoção como controlar. não é o que acontece na nossa cabeça, é o que acontece no nosso corpo para reagir a uma situação que pode ser de risco ou pode ser de oportunidade, né? Então você fica muito feliz, você fica eufórico e a euforia demais também atrapalha, né? Então, mas é como reagir à emoção. A gente não evita a emoção, mas a gente deve controlar a reação sobre a emoção. E aí, né, que vem a questão do sofrimento é opcional. Não que o sofrimento seja opcional. Obviamente que existem coisas que vão acontecer que a gente vai sofrer. Mas aí é a forma como a gente sofre, é a forma como a gente significa e depois ressignifica, né? Mas tem toda essa questão de como eu enxergo, né? Eu não sei você, e você, né, veio trabalhar no hospital, né, junto com a gente e tal, mas eu ressignifico muito dos meus problemas, né, e eu tive uma infância conturbada e tal, por quando eu olho, primeiro quando eu vou trabalhar como voluntário no SOS Criança. E aí eu entendi que fiquei 10, 12 anos no SOS Criança, e mesmo achando que eu tinha tido uma infância conturbada, não se comparava à infância daquelas crianças que estavam lá num abrigo, né, transitório, algumas para adoção, outras não,
a maioria com violências, né, físicas e outros tipos de violência que, nossa, pensar que uma criança de 2, 3 anos passou alguma coisa que você nunca tenha passado na vida, assim. Então ali eu já comecei a ver, eu tinha 20 e poucos anos, então eu já comecei a ver. Mas depois quando a gente vai para o hospital, né, depois que eu me torno pai, que eu fico com a minha filha internada na UTI, sem saber o que ela tinha, sem saber se ela ia sobreviver ou não, tal, e ela vai melhorando, e a gente começava a receber visitas, né, de pessoas que estavam lá por, né, para te ajudar. Eu falo, nossa, e aí um dia eu recebo um convite de falar, você não quer participar? Né, naquela turma, tal. Eu falei, nossa, eu tenho uma dívida com essa turma. E aí eu começo a ressignificar o problema, né? Então, quando a gente vai, né, a gente que é pai, mãe, né? Quando você, né, Quantas vezes eu voltei do hospital chorando? Eu não chorava lá, lá a mas eu gente vinha segura, muito né? mexida, muito mexida. Eu digo, como terapeuta, eu digo que não existe dor maior ou menor, tem a sua dor e tem a minha. Né? Eu sempre dou o exemplo de uma unha. Para mim, unha, tudo bem, curtinha. Então, se quebrar minha unha, eu não sofro. Mas para aquela mulher que gosta da unha longa, que cuida, quando quebra a unha, ela entra em sofrimento. Ah, mas é bobeira? Não é, a dor dela é a sua, né? Enfim, é a minha. Então, assim, não existe dor maior ou menor, mas existe o tamanho que eu quero dar para isso. É isso. E o significado, né, nossa, eu não percebi que eu nunca passei por isso, né, que foi o que você fala, né, quando você tá lá e todo mundo falando, eu passei por isso, eu passei por aquilo, você fala, nossa, deixa eu inventar uma coisa para eu ter passado. Exato, né? exato, né, e como eu disse, eu tinha vergonha de falar, não passei por nada, eu vim aqui por amor pelo aprendizado, amor por eu me tornar uma pessoa melhor. Que é uma evolução mesmo, né? São Sim. questões evolutivas, às vezes, né? E às vezes me vinha assim, nossa, será que eu tô preparando para vir uma catástrofe? Aquelas, né? O humano sempre leva o cérebro do ser humano é louco. Ele sempre leva pro negativo. Na época, às vezes eu pensava, se eu não sofri nenhuma dor, né? E eu tô aqui, pode ser que eu esteja me preparando para uma grande dor. Não, nada disso. Vamos viver o amor, a vida Mas certamente você está se preparando para a vida, né? Sim. Porque eu nunca pensei, por exemplo, eu passei aquele foi o pior momento meu no hospital, junto com a minha filha e tal, e com minha esposa, né? E era a Mariana era a primeira filha e tal, e eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu vou para o hospital trabalhar, eu morria de medo de hospital. Eu ainda tenho medo de dentista, mas eu morria de medo de hospital, que hoje eu já não tenho mais. 2 anos depois eu tenho que ficar quase um mês com o meu pai, né, que veio a falecer dentro do hospital, e eu já ressignificava todo o ambiente hospitalar, né? Então assim, eu nunca fiz aquilo com a intenção de que quando eu precisasse, mas aquilo me preparou de uma forma que eu fiquei muito tranquilo e vendo ele muito tranquilo, e a gente tinha tido grandes diferenças no passado. E assim, para mim, estar do lado dele quando ele vai embora... Presente, né? É um presente. É um presente. E assim, a vida me preparou, a vida me oportunizou, né? Me deu de presente uma oportunidade de me preparar, né? Mas não que eu estava pensando nisso, mas quando aconteceu, eu nisso também fiquei, nossa, ainda bem, né, que eu tive essa oportunidade, porque senão talvez eu não aguentasse agora. Exato. Né? Então, mas você enxerga, né, tudo isso como um grande aprendizado. Isso é importante também. Isso tira a pessoa do sofrimento. Ela não fica É lógico que primeiro vem a revolta, vem a raiva, né? Porque comigo, nossa, isso. Né? Por que não com você? Por que com os outros e não com você? Então, quando a gente enxerga tudo isso como um grande aprendizado e uma preparação, enfim, sai também do sofrimento. Completamente. E uma coisa que me veio aqui durante a nossa fala é assim, que tudo passa. Tudo. Falei isso ontem para o amigo. Tudo passa. Até os momentos felizes passam. Então, assim, aproveitem muito. Tá vivendo um momento bom, feliz, alegre, ele também vai passar. Então, tudo passa. Então, a parte ruim só também vai passar. Mas aí você que escolhe como ela vai passar. E o quanto tempo, né? Quanto tempo, quem você vai pedir ajuda. Isso. Porque quantas pessoas sofrem sozinhas?
E é isso, né? Eu acho que é aí que entra principalmente essa questão da saúde mental, principalmente essa questão do Setembro Amarelo, que é a conscientização de que pedir ajuda não é uma fraqueza, Sim, né? É uma fortaleza, porque não é fácil pedir ajuda. Não é sim. fácil você chegar e falar. Ontem eu estava conversando com um amigo no final, de noite, assim, e falou, cara, eu tô muito mal, não sei o quê, tava blá, 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 e a gente tá longe, né? E eu falo, pô, eu tô aqui, a gente, né, o que você precisar, não, pô, eu te agradeço, mas falei, ó, aí eu ainda ofereci falei assim, tem uma terapeuta transpessoal que eu conheço, que você pode falar com ela pode te ajudar. Não, eu preciso. Então, assim, o pedir ajuda, às vezes, né, o reconhecer a ajuda, reconhecer que alguém precisa de ajuda, talvez é o primeiro passo para a pessoa pedir ajuda, Sim. né? Acho E que o essa grande medo da pessoa que pede ajuda é ser ajudada. é ser ajudada. Porque dói, né? Porque dói, porque às vezes também tá num lugar, parece doido, mas tá num lugar confortável de conhecimento, mesmo no sofrimento. Sabe aquela pessoa que tá no sofrimento e ela pode fazer um movimento para sair, mas ela prefere estar ali? Já conheceu pessoas assim? Conheço, conheço, conheci, conheço. Então, mas é isso, porque ali também é confortável porque é conhecido. E será que se eu saio daquele lugar, porque a gente tem ganhos secundários, se a gente for lá, a gente tem ganhos secundários em todo movimento que a gente faz. Ah, mas ficar no sofrimento tem ganho secundário? Tem, Tem, né? tem, Tem, né? tem. Tem pelo menos uma zona de. Eu não gosto dessa questão de zona de conforto, porque eu. Conhecida, é É, uma é, parte conhecida. isso. Que zona de conforto, eu lutei tanto para chegar na minha zona de conforto, aí vem um cara e fala assim, tem que sair da sua zona de conforto. Eu falo, cara, que eu vou sair da minha zona de conforto? Minha zona de conhecimento? Não, mas da minha zona de conforto, eu batalhei para chegar aqui, né? Mas essa questão, e dói mexer, né? Dói mexer Dói. com o passado, dói, mas é necessário, né? Sim, porque senão você vai, como se fosse uma ferida na sua pele. Colocar o band-aid, muito fácil. Mas e a ferida que tá lá? Então tem que ir lá limpar, olhar para que ela possa cicatrizar. Senão o band-aid vai estar ali e a hora que sai o band-aid, dói de Tira a novo. casquinha de novo, né? Pronto, tá Exato, tudo igual, junto. exato. Então vamos olhar mesmo. Mas eu acredito, né, que esse primeiro passo, às vezes, sozinha a pessoa não consegue dar. Sim, Por isso, né, a campanha, né, por isso que essa questão... e eu não gosto de usar o Setembro Amarelo, porque pra gente, assim, o sofrimento, ele tá aumentando, né? Então, existem estatísticas de que essa hiperconexão, essa hipercomparação do mundo é o que está levando a sociedade está ficando doente, não são as empresas, as sim, escolas. O sofrimento ele está maior na sociedade por as questões geopolíticas, por essa questão de polarização. Né? Ontem a gente vê, né, aqui no Brasil dois extremos, né? Então assim você fala, não sei, eu não reconheço nenhum desses dois né? extremos Exato. e aí eu aprendo, né, com o budismo tibetano, o caminho do meio, né, então aquela questão, né, do caminho amarelo, mas o que a gente precisa é dar um passo, né, então dentro das empresas que é o que a gente está se propondo, é de levar essa consciência para as pessoas, para os líderes principalmente, para os dirigentes das empresas, né, de falar, escuta, chega de falar que as pessoas são mais importantes e passa a mostrar que elas são Sim, mais viva importantes, né? isso. Viva, demonstre, né? E assim tem muito líder bom, Sim. tem muita gente boa, né? Que a gente acaba focando no negativo, mas essa campanha, né? Que a gente está fazendo, eu acho que é justamente essa ajuda que a gente pode dar, né? Então, da pessoa entender que tem, né, não é um quadrinho, né, mas que tem um QR Code, isso que está nas nossas redes, né? A gente está divulgando além do laço, que assim, viu alguém, né, que está com um lacinho, né, amarelo, uma fitinha amarela, porque ela se solidariza com você, não porque ela está passando por um problema, às vezes ela só entende, compreende, empatiza, né, o que pode ser passar por aquilo.
né? E dali para frente a campanha, e aí eu quero muito te agradecer, porque antes da gente começar, a Ju pega e fala assim, vamos lá, dia 31 nós vamos fazer uma meditação na Praça da Paz, porque eu já fiz algumas, aí a gente leva um monte de gente, leva as fitinhas, a gente faz todo um ritual, que eu vou tentar colocar algumas imagens aqui, mas como é tudo a gente que faz aqui, não sei se vai ficar bom, mas Vai eu vou ficar tentar. ótimo. Vamos tentar, vamos tentar. Put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. E aí todas as questões de pedir ajuda, mas principalmente de mostrar solidariedade, de mostrar esse espaço. E aí eu queria falar, porque aí a gente fez o dia 31, aí você no dia 1º faz uma live, né? Falando sobre, a gente entra, né? Você me convidou, eu entrei, hoje a gente fez, né? Que faz uma semana. Dentro dessa semana, e naquele dia 31, né? E depois dentro dessa semana, qual que é a tua percepção? Qual foi a tua... qual foi o impacto? O que isso já trouxe, por exemplo, de aprendizado, de alerta, de conforto? Conta essa semana aqui que De foi... conforto, de desconforto, né? Porque domingo foi maravilhoso. Domingo né? foi maravilhoso. Foi lindo. E o quanto conexões profundas trazem uma saúde mental fantástica. E as pessoas que ali, né, estiveram na Praça da Paz fazendo uma meditação, elas têm uma conexão profunda e parece que já desenvolve isso, e as pessoas que estavam ali pela primeira vez já foram acolhidas e amigos de infância. É isso né? mesmo. Eu já assumo esse dom que eu tenho de conectar pessoas e de fazer Não só de conectar, mas de mostrar, porque assim, as pessoas que você traz, né, e a gente viu isso no lançamento do livro, Sim. assim, são pessoas que te adoram, assim, né, que são muito verdadeiras, porque você é verdadeira, né, então a gente fala que você tem uma legião de defensores, não é de seguidores, né, Eu amo mais todas, alto, viu? E assim, o quanto eu amo essas pessoas, assim, o quanto eu me conecto com elas. Então, assim, e parece que já tinham, né? Ou já tinham uma sementinha ali de conectar também, de acolher pessoas. Parece que vai se tornando várias mini-Jus, assim, de conexão. Então, todo mundo que chega novo, todo mundo é muito bem acolhido. E essa conexão, né, ser acolhido, essa conexão profunda é fundamental para uma saúde mental. É o segredo da felicidade. Segundo Harvard, né, o segredo da felicidade Sim. é relacionamento. E, aliás, Sim. né, a Ju, além de tudo, é a nossa expert no MEV, na Medicina e Estilo de Vida, justamente falando sobre conexões saudáveis, né, conexões, relações de verdade, e que esse, segundo Harvard, é o maior motivador para a felicidade de uma pessoa. Não é o quanto ela ganhou de dinheiro, o sucesso, poder, cargo, mas E traz longevidade e qualidade de vida. Longevidade e qualidade de vida. Quanto uma pessoa soube ou foi capaz de se cercar de pessoas que realmente valiam a pena estar ao lado dela. E aí, voltando, né? Então, domingo foi lindo, aí na segunda-feira a gente abre a campanha, 1º de setembro, e aí lá na live tinha por volta de 380 pessoas naquele dia, e muitas pessoas ali com muita coragem, porque eu acho que é um ato de coragem, colocaram. Já tive muitas ideias suicidas. Tentei muitas vezes. Nossa. E não foram poucas pessoas, foram muitas pessoas, mais de 10. Trazendo esse tema. Então, mais de 10 pessoas ali com coragem de falar, eu já passei por isso. Hoje, através da meditação,
através do Ho'oponopono, desse amor, da gratidão, do perdão, da autocompaixão. O Ho'oponopono é pura autocompaixão e compaixão. Eu saí desse lugar, né? Então, aquilo me mexeu muito comigo, porque as pessoas estão do lado. Isso. Né? E são muitas. E o quanto a gente pode fazer a diferença. Você realizou isso? De quantas pessoas você pode ter salvo? Então, e vem um misto de alegria, Né? e vem um misto de falar, nossa, mas posso fazer mais, não posso, sabe assim, vem um misto. Então, mexeu muito comigo na segunda-feira a live. E mexeu com muitas pessoas, porque eu recebi muitos feedbacks. Eu me emocionei junto com... Porque eu sou eu, né? Eu choro, eu dou risada. Do jeito que eu tenho riso fácil, eu tenho choro fácil. Você Já melhorei muito, mas eu tenho um choro fácil também. E aí, as pessoas me mandaram, né? E o quanto teve o despertar do olhar para que isso pode acontecer do seu lado. Isso foi fundamental, né? E a gente teve até um caso que a gente falou na live hoje de manhã, de uma pessoa que sim salvou a vida da outra, que estava tentando se suicidar atropelada. Então ela passou por uma grande avenida. Depois da live. Depois Daquele de dia, algumas das horas. 10 horas da manhã. A live aconteceu às 7, às 10. Essa pessoa se despertou na live para ter esse olhar, porque ela ia comprar ela saiu de casa para comprar um rolo de lã para fazer as fitinhas. E ela lindamente, ela consegue ter essa percepção, esse olhar, parar o carro e socorrer essa pessoa e salvar várias vidas. E a pessoa falou que estava... Sim, a pessoa falou assim, eu queria me matar. Gente do céu. Era só isso. Era só isso, né? E assim, né? Porque quando a gente vive, né? Quando a gente passa por isso, e você mesmo, acho que no dia você me falou, assim, a própria pessoa, vamos dizer que atropela uma pessoa que está causando isso, também fica impactada para o resto da vida. A família dessa pessoa, a família da outra pessoa, a culpa, né? Ou seja, você nunca salva uma pessoa, né? Você ajuda várias, né? Exato. E é simplesmente a vida, né? Às vezes a gente fala sobre o problema, um problema, essa coragem, né? Ou essa força que uma pessoa tem que ter para terminar, né? Com a própria vida, na verdade acaba sendo uma ação, né? Final para um problema que tem fim, né? Ou seja, né? Os problemas têm fim, né? Tudo passa, né? Tudo passa. Mas essa ação definitiva por um problema que é provisório, que é temporário, né? Os problemas vão passar, né? Mas é o desespero, né? É a desesperança. A gente conversando com o Dr. Ronald, né? Que é nosso também amigo e também faz parte do MEV e também tem um projeto lindo no hospital lá do SUS. Ele falou assim, Fernando, a gente precisa começar a medir esperança no hospital, que é uma das coisas que a gente não mede, e com toda esse autoconhecimento, que a gente está fazendo outro curso juntos também lá da World Happiness Foundation, ele falou, eu percebi que a gente precisa medir as pessoas que estão com a gente, qual o nível de esperança que elas têm, no que a gente pode fazer para melhorar o nível de esperança dessas pessoas. O que a gente pode fazer para melhorar o nível de esperança? Foi o que a gente começou aqui, né, o podcast. Isso. Eu sou uma pessoa que acredita no ser humano, tem esperança que vai melhorar, tudo vai melhorar. Então, assim, aonde o ser humano se perdeu? Aonde essa pessoa se perdeu? De perder a esperança. E aí trazer essa sementinha, esse florescer, né? A psicologia positiva fala do florescer, esse florescimento dentro de cada pessoa. Então, é a mudança de olhar. Uma situação tem no mínimo 2 olhares. Qual que eu estou olhando? E se eu mudar o ângulo? Qual o foco? Da onde eu enxergo? Como eu enxergo? Então, assim, é aprender a mudar. Então, é um olhar de desesperança? Como que é olhar de um lugar de esperança? É profundo isso, né? É muito profundo. E é interessante que eu tenho alguns grupos de terapia em grupo. E muitas pessoas não vão com medo de... vou se expor. Me expor, vou falar mais do que...
E ela entra, né, com muita coragem ali, ela entra e é muito bem acolhida por mim e por as pessoas que ali estão. E é um lugar de muito respeito, de muito acolhimento mesmo, de uma escuta amorosa. Mas a importância de uma terapia em grupo é trazer uma humanidade comum. Eu não sofro sozinha. Então tem várias pessoas que sofrem ou têm um sofrimento até maior do que o meu. Então a terapia em grupo ela é linda por conta disso também. E o quanto isso muda o olhar da pessoa. Tá, eu tô em sofrimento, mas assim, é comum. É mais comum do que eu acho. E isso também traz um lado de cura, né? De transformação. Não é torcer para o outro sofrer também. Mas falar, não, mas olha, tá todo mundo no mesmo barco. Estamos juntos. E como que você convida, por exemplo, uma pessoa, assim, é aberto isso? Como é que a pessoa participa? Como a pessoa que está assistindo, né? São grupos fechados, vai Tá. começar agora em setembro, no meio de setembro. Tá. Cada vez eu trago um tema. Antes eram de 10 sessões, então era uma terapia breve em grupo. E aí cada um trabalhava a sua questão. E agora eu diminui para 4, para ficar mais fácil da pessoa não ter tantos dias, né, com compromisso. Então, estou tentando mudar o formato para ver se as pessoas venham mais, pessoas novas. Quem começou, faz até hoje. Não para. Não para. Não larga a vez. Não larga, não dou a vaga. E aí entra 1, 2, 3 e fala, caramba, como eu me transformei. A terapia individual é interessante, mas a terapia em grupo é mais rápida, porque além de eu falar, eu escuto. E aí eu falo, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Não, eu também tenho isso e nunca tinha pensado nessa solução. Então, assim, é muito mais rápido o resultado. Nossa, é lindo. É lindo. Precisa ter coragem mesmo, né? De se expor. Mas não é obrigado a se expor. Você pode ir lá só escutar. Mas aí é fofoqueiro, né? Mas essa pessoa que entra e fala, eu não vou falar, porque eu não gosto de falar, não é... Ela acaba falando. Nossa, é que eu tenho que falar, ó, talvez pro outro. Você não falou que você não ia falar? Mas é lindo. É lindo ver o florescer dessas pessoas, a transformação que tem dessas pessoas na roda terapêutica. Isso é questão de salvamento mesmo, né? De salvar, né? De oportunizar e, assim, é sobre ouvir, né? É o que a gente estava falando. O que falta muito é a escuta. A escuta afetiva, a escuta, né? Sem julgamento. Sem julgamento. A pessoa só quer ser escutada, ela não quer que você traga a solução. Não precisa se meter no problema. Não. E no ato que ela fala, ela já está trabalhando aquilo. E ela só quer ser escutada. Eu falo muito isso para mãe de adolescente. O adolescente só quer falar. Ele não quer que você traga a solução, que você traga a sua opinião. Ele só quer escutar. E cada vez que você traz a sua opinião para um adolescente, você vai se afastando dele. Então eu falo assim, olha, tem muitas vezes que eles vêm com temas e assuntos que você tem que fazer cara de paisagem. Respirar, falar, não é comigo, não tenho, né, não compactuo com essa ideia, mas não é naquele momento que você deve falar. Respeito a dor, né, porque ele tá trazendo uma dor. E ele tá confiando em você, né, porque você tá falando com você, ele tá confiando, né. E ele só quer falar. Ele só quer ser escutado. Escute. Num outro dia... Depois de uns 2, 3 dias, você fala, sabe aquele tema que você trouxe? Agora, quando a pessoa começa, a minha opinião é essa. Mas não dê opinião logo que ele chega. Não, porque isso é um bom curso para marido também, sabia? Distanciando. É bom curso para marido também, acho que é uma boa solução. Acho que para todo mundo. Para tudo, né? Para irmão, para filho, tudo, né? Para tudo, porque... A pessoa só quer ser escutada, não quer saber a sua opinião, uma solução, não quer. E aquela hora é deixar desabafar, né? É sobre escutativa, né? Não é sobre escuta para responder. Eu sempre falo isso aqui, né? Para Andréia, para o Charles, assim, é de escutar para simplesmente ela tá aqui, fala, sim, né? Exato. E essa questão, né? De como a gente leva isso para o corporativo, como a gente põe isso, né, dentro de um lugar onde ali está o sofrimento. Ali a maioria das pessoas vai assim, as empresas estão deixando as pessoas doentes, né? Eu até estava um dia falando com o Fred aqui num dos episódios anteriores, do cuidado que a gente tem que ter de não demonizar o trabalho, né? Que o trabalho é uma das fontes de renda
E a renda é uma das fontes de alívio, né? Geralmente as pessoas que chegam nos extremos, elas têm um componente de financeiro também muito alto, né? Não são todas, obviamente, mas a grande maioria. Então, o problema financeiro, então, quando você traz uma renda, não é a qualquer custo, não é a qualquer preço, mas quando você leva essa questão simplesmente da escuta, simplesmente, né, de uma comunicação não violenta, para as empresas, para a autoconsciência dos líderes, né, para ter líderes mais conscientes, é um caminho de humanização das empresas, que a gente aprende isso, né, a humanização, né, nos hospitais e tal. E o que a gente faz, né? A gente olha e, né, você chega lá e, né, dificilmente a gente chega abordando, né? A gente aprendeu, né, até com o palhaço, que a gente não chega abordando. De forma alguma. A gente chega analisando, olhando, e as pessoas vêm, aquelas que querem falar, Sim. falam, né? A Jujubo, né? Tôncio, assim, a gente é um aprendizado, né? Bom, ó, a gente falei que ia voar, né? Uau, voou mesmo! Voa, sempre voa os nossos papos. Muito bom. Mas eu queria, bom, primeiro te agradecer de novo, porque você é a nossa parça, assim, né? Que, assim, vamos chamar a Ju, vamos, a Ju. Da gente, né, falar, né, sobre a campanha, né, o cordão amarelo, né, que a dor é real e você não tá só, então é sobre mostrar. E tem, né, a Ju vai colocar também, mas tem um QR Code aqui que, assim, você tá na dúvida se você tá com algum tipo de transtorno, sofrimento, tem um rastreador aqui, ele não é um diagnóstico, ele é um rastreador que chama Self-Report Questionário, que é um questionário individual, e da OMS, que você pode, na hora sai a resposta se você precisa ou não de alguma ajuda. E procurar, né, e seguir a associação, a AVV, a Associação Alexandre Vian Vieira, que é nosso parceiro, que é uma instituição de acolhimento mesmo, né, e dessas questões, o CAPS, né, o CVV 188, então assim, esse episódio vai ao ar no dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional da Prevenção, né, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, e a gente vai colocar, mas assim, eu queria muito agradecer, Ju, pela sua sempre companhia, pela sua sabedoria. Eu que agradeço, a por confiança, os convites. E a gente tá junto, um monte de coisa, um monte de projeto, mas... Se a gente puder transformar a vida de uma pessoa... Já valeu, né? Já valeu. A gente já transformou, né? Você vê que a gente já tem histórias aqui de pessoas que já, né? A gente já valeu a pena, né? Ah, mas você não vai salvar todo mundo. Não. Mas... Você sabe que era uma dor minha muito grande. Quando eu era criança, eu queria salvar um mundo. Você vê que isso vem de Sim, né? vem. Isso vem de E isso me gerava um sofrimento. Olha. Mas agora eu já aprendi que eu não consigo, mas que eu posso salvar alguém que está do meu lado. Isso, tá é isso. Bom, gratidão, então... Fê. Gratidão, Fê Job, gratidão a todos aqui. Gratidão a vocês que ficaram até agora assistindo. Isso. E onde as pessoas te acham? No Instagram, Juliana Vasilian. Estou lá. Diariamente, não, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, fazendo uma live de meditação, de reflexão. Sou terapeuta individual, tenho terapia em grupo, estou agora migrando também para o mundo corporativo, agente de felicidade, então, e bem-estar. Esses são os títulos. Esses são os crachá, né? Mas esses são os títulos. A Ju é uma pessoa disposta sempre a ajudar. Acho que é isso. É isso aí, gratidão, Fê. Obrigada, Ju. Valeu.